Senhor Jesus, amém? Bom estarmos na casa do Senhor, estar juntos, adorarmos, bendizermos, exaltarmos o nome do nosso Deus. Nessa noite, que o Senhor possa nos visitar, né, com graça, com amor, a sua bondade, a sua misericórdia, que tem sido a causa de não sermos consumidos. O Senhor, nessa noite, possa nos tocar de uma forma especial, que saímos daqui renovados e fortalecidos pelo poder que há em sua doce presença, pelo poder que há em sua santa palavra. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque 3, a partir do versículo 17. Abacuque 3, versículo 17. Amém? O presbítero está aqui dizendo que já deixa aberto, que ele vai fazer a leitura também no livro de Abacuque. Amém? Versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Amém? É um texto que eu gosto muito e que nos faz refletir, né? Sobre a importância de termos os nossos olhos voltados para o nosso Deus, compreendendo que ainda que todas as coisas aconteçam de modo que não nos agradem ou não nos entristeçam, né? O Senhor, Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. A nossa alegria deve estar em nosso Deus, não nas circunstâncias, não naquilo que nos cerca, não naquilo que acontece ao nosso redor, mas a nossa alegria deve estar no nosso Deus, o Deus da nossa salvação, que tem cuidado de nós, que tem nos amado, que tem nos sustentado dia após dia. Amém? Que nessa noite nós possamos ter um coração grato ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós, por todo o seu cuidado, sua bondade, por Ele ser de fato a nossa fortaleza, o nosso refúgio, né? O nosso sustento, a nossa proteção. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dEle as nossas vidas em louvor e gratidão a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome, esse nome que é digno de ser adorado, esse nome que é digno de ser exaltado. Nós louvamos a Ti, Senhor, louvamos a Ti de todo o nosso coração, pois entendemos que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Tu és Deus santo, Deus poderoso, Deus majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que é soberano sobre toda a terra. Nós te louvamos, Senhor, te exaltamos e te adoramos na beleza da Tua santidade. Pai, nos apresentamos diante de Ti, como servos, como servas, ó Deus, nessa noite, que precisam do Senhor, que precisam da Tua graça, reconhecidos, ó Deus, de que somos falhos, somos pecadores, e por isso pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, Senhor. Perdoe as nossas falhas, purifica o nosso coração. Em nome de Jesus, nos limpa, Senhor, nós rogamos a Ti. Queremos, ó Deus, nessa noite render graças ao Senhor, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado para conosco, porque, ó Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado de nós e nós te agradecemos por isso. Agradecemos, ó Deus, porque muitas vezes, ó Deus, os Teus livramentos, o Teu cuidado sobre nós é tão grande, ó Deus, que muitas vezes sequer percebemos.
Ó Deus, os livramentos, pois são constantes. O Senhor nos livra a todo instante. Nós te louvamos por isso, Senhor, e te agradecemos pela tua boa mão sobre nós. Agradecemos ao Senhor, Deus, pelo privilégio, a oportunidade que temos de poder estar em tua casa nessa noite, como filhos e filhas, poder te adorar em comunhão com os nossos irmãos, em louvores a ti. Muito obrigada, Senhor. Esse é um privilégio enorme, um privilégio muito grande. Ó Deus, que só quem fica impossibilitado de vir à tua casa sabe quão bom e quão agradável é poder estar em comunhão, estar em tua casa, entoando louvores a ti. Muito obrigada, Senhor, por essa honra, por esse privilégio. Dizemos ao Senhor que tu és bem-vindo em nosso meio. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com alegria, celebrar a Ele, Deus da nossa salvação. Amém.
Jesus. Vamos estar cantando mais uma canção. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor com seu dízimo, sua oferta nessa noite. Amém? Pela sua graça sobre nós, né? Pela aliança feita ali na cruz do Calvário em favor de nós. Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graças a paz. Quem permaneceu com a Bíblia aberta em Abacuque? Foi Abacuque quanto que ela leu? 3. Então nós vamos voltar só mais um capítulo e abrir o 2. Abacuque capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa.
O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a pessoa lê até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se num tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Entregamos a Ti os nossos louvores, entregamos a Ti, ó Deus, o nosso momento de dízimos e ofertas, porque também é um momento de adoração, de culto ao Senhor. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor receba como sacrifício agradável ao Senhor os nossos dízimos e ofertas em forma de gratidão ao Senhor. Ó Deus, e pedimos agora que o Senhor ministre aos nossos corações por meio da Sua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos desperte, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Para o louvor da glória do Senhor é que nós pedimos. Amém. Amém. Abacuque, ele escreve um período turbulento da história de Judá. Turbulento da história de Judá, e provavelmente pouco antes da invasão do Império Babilônico, que foi lá no final do século VII. O Reino do Sul vivia em um tempo de decadência espiritual e também de decadência moral. Naquele momento o país vivia com inúmeras injustiças sociais. Os pobres eram oprimidos, os pobres eram explorados. A corrupção no governo, nos tribunais, porque a lei era torcida para favorecer os poderosos. Aquele povo estava vivendo num momento de apostasia religiosa. O culto a Deus havia se tornado vazio, sem vida, e a idolatria se espalhava por aquele lugar. Sem contar a ameaça externa iminente, porque o Império Babilônico, um império cruel e expansionista, avançava com força, conquistando territórios. Foi diante dessa situação que Abacuque clama a Deus, no capítulo 1, se a gente for ler o capítulo 1, a gente vai ver lá nos versículos 2 a 4. Abacuque, ele pede justiça contra a iniquidade interna. Mas a resposta de Deus surpreende Abacuque. Porque Deus usa o Império Babilônico, um povo ainda mais perverso. E Deus usa o Império Babilônico naquele momento como instrumento de juízo contra Judá. A gente vai ver isso lá no capítulo 1, dos 5 ao 11. Isso gera uma crise no coração de Abacuque. No coração do profeta, ele pergunta como o Deus Santo pode usar um povo ímpio para disciplinar o seu próprio povo. E a gente já falou sobre isso, que Deus usa povos estranhos para ser juízo para o seu povo, e Deus também pesa sua mão sobre esse povo por ter sido juízo sobre o povo de Deus. E aí nós mostramos a soberania de Deus, de que Ele levanta reis, reinos e destrona reinos.
E isso gera uma crise no coração do profeta, porque ele pensa assim: como é que um Deus tão santo, tão poderoso vai usar um império, um povo que não conhece a ele, para ser juízo sobre o povo de Deus? E é aí que nós chegamos então ao capítulo 2, que Abacuque, ele se coloca como um vigia na torre, esperando para ouvir o que Deus havia de falar. E a resposta do Senhor traz uma das afirmações mais profundas e transformadoras de toda a Escritura: o justo viverá pela sua fé. Esta é a resposta de Deus para nós também. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos os problemas que nós estamos enfrentando, seja de ordem pessoal, seja de ordem familiar, seja de ordem municipal, federal, seja lá em qual for as esferas da sociedade que nós podemos encontrar injustiça, decadência moral, e também uma aparente demora no agir de Deus. É nesse momento que nós devemos olhar para o céu e viver de fato pela fé. Amém? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite: vivendo pela fé em meio às incertezas. Amém? Irmãos, é preciso observar no primeiro versículo, que diz: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A gente pode ver aqui, irmãos, a postura do servo de Deus diante da crise. Abacuque usa aqui a imagem do sentinela que sobe a torre para ter uma visão ampla e clara. No mundo antigo, irmãos, as cidades eram fortificadas, as cidades eram rodeadas de muros, e era muito comum ter uma torre de vigia. Essa torre era uma torre mais alta, onde o sentinela subia e ficava lá montando guarda para ver qual era a situação ao seu redor, se tinha alguma ameaça de perigo, de invasão, de malfeitores, de a iminência de uma guerra. Tudo aquilo ali, tudo isso era verificado por esse sentinela. E ali, de algum problema que houvesse lá fora, soava-se o alarme e o povo se preparava para aquele momento de tensão. E aqui, irmãos, a torre simboliza a retirada do meio do lugar que limita a nossa visão, no meio da confusão, e representa a busca pela perspectiva de Deus. Em meio da multidão totalmente distante de Deus, no meio ao caos, em meio às crises, em meio às adversidades que nós podemos enfrentar, a melhor coisa a se fazer não é se guiar pela nossa própria vontade, nem pela nossa própria percepção, mas é se guiar pela própria vontade do Senhor. E às vezes é preciso, irmãos, diante das tensões, a gente se separar do meio daquela confusão e buscar a direção do Senhor. O profeta aqui está determinado a ouvir e pronto para aceitar a repreensão, até mesmo se necessário for, e responder a resposta da queixa do Senhor, porque ele poderia vir sobre ele também. O profeta estava determinado a ouvir a direção do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós, no momento de crise, agimos pelos nossos próprios impulsos? E aí, quando a gente esfria a cabeça, a gente percebe que a gente falhou, que a gente muitas vezes foi precipitado, ou falou que não devia, ou usou termos que não deveria ter sido usado, para
que feriu pessoas, que causou uma crise ainda maior, que em vez de fazer a gente seguir a direção que Deus queria, fez a gente fazer um percurso contrário, e isso tornou a situação ainda muito mais difícil, desfavorável na resolução dos problemas. Quantas vezes? Quantas vezes? O fato do profeta querer a direção de Deus representa uma humildade espiritual. O profeta aqui não está exigindo apenas respostas, mas ele está disposto a ser corrigido também. Irmãos, em tempos de crise, nossa primeira reação deve ser buscar o centro da vontade de Deus. Não a nossa própria vontade, não a opinião dos outros, mas buscar o centro da vontade de Deus. Amém? Orar, meditar na palavra é como subir à torre e ser como um sentinela. É no momento em que nós nos separamos, nos distanciamos daquele momento de tensão, onde nós estou tentando caçar a palavra aqui, ficamos reclusos, muitas vezes dentro do nosso quarto, ou seja, que representa o nosso íntimo, e buscar a presença do Senhor, buscar a direção do Senhor em oração e em busca na sua palavra. É nesse momento de tensão que nós devemos buscar a palavra do Senhor, buscar a face do Senhor. É lá, é nesse momento que nós adquirimos, que nós ganhamos a visão espiritual e recebemos a resposta do Senhor para tomarmos as decisões corretas. Amém? O escritor diz que a fé é a espera silenciosa pelo tempo de Deus, sabendo que Ele virá na hora certa. Amém? O profeta, a resposta do Senhor foi essa: escreve, porque Ele não tardará, e se tardar, espere. Ou seja, é ter a certeza da palavra de Deus, a convicção de que Deus cumpre a sua promessa, de que Deus cumpre a sua palavra. Olha o que o texto diz no verso 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Irmãos, nós podemos perceber aqui que a ordem de Deus era que escrever, é gravar. Isso indica que a mensagem é solene e a mensagem é inalterável. Hoje nós temos uma função no WhatsApp, e nós nesses smartphones, às vezes é pequeno, a gente vai escrever e a gente às vezes aperta uma letra e sai a outra do lado, e às vezes a gente escreve errado, e antes a gente pegava e corrigia a palavra e botava um asteriscozinho. Hoje você tem a opção lá de editar a mensagem. Você vai lá e edita aquilo que você escreveu. Você escreve errado uma palavra e escreve errada, clica na mensagem que você escreveu, aperta em editar e você conserta a palavra que você escreveu errado. Aqui, irmãos, o que Deus mandou escrever não tem como editar. O que Deus mandou escrever, gravar na tábua, não tem como editar, não tem como alterar. Ou seja, a mensagem é inalterável. E aqui a gente pode ver que no Antigo Testamento, gravar em tábua significava preservar algo que fosse lido e proclamado publicamente, como a lei do Sinai, que Deus escreve a tábua dos 10 mandamentos. E até hoje os 10 mandamentos eles servem, porque foi escrito e gravado. Aqui mostra
a inalterável palavra de Deus. A ineditável, é assim a palavra? Ou seja, não pode editar. Ou seja, a resposta que o profeta recebe de Deus é um conteúdo, o conteúdo da visão é certo. Mas Deus lembra, irmãos, que o cumprimento ocorrerá no tempo determinado. O texto em hebraico, eu não sei falar em hebraico, moed, me perdoem, é o tempo fixado por Deus. Sabe aquele adágio popular que a gente diz, Deus tarda, mas não falha? A gente sabe que esse adágio popular está equivocado, porque Deus ele não tarda, ele não falha, ele age no tempo certo, ele não demora. A gente acha que demora, mas ele age no tempo devido, no tempo fixado por ele. Não mentirá, o termo afirma a total veracidade da promessa de Deus. O que o profeta está dizendo aqui, irmãos, é que mesmo que a palavra de Deus, ainda que se demore, espere, ele está trabalhando no aparente silêncio divino. Porque para nós parece demora, para ele é o momento exato. Quantas vezes, irmão, a gente pede uma coisa a Deus e a gente espera isso de Deus, e isso não vem no tempo da gente, e às vezes a gente fica agoniado porque parece que está demorando, porque parece que Deus não ouviu a oração ou se esqueceu daquilo que eu pedi, que nós pedimos, ou daquilo que nós esperamos dele. Quantas vezes nós esperamos a resposta de Deus e a resposta não vem? Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina nessa noite que ainda que demore para nós, não temas, não fique com medo, não se preocupe, não fique ansioso, porque no tempo devido Deus vai fazer. Amém? No tempo determinado, fixado por Ele, Deus vai fazer. Porque quando Ele diz, Ele cumpre. Quando Ele promete, a palavra do Senhor nos diz que Ele vela em cumprir as suas promessas. Quando Ele manda escrever, não temas, não se preocupe, porque vai se cumprir. Isso nos alegra, sabe por quê, irmãos? Porque está diante de nós a palavra de Deus. Todas as coisas que foram prometidas até aqui, no seu devido tempo se cumpriram. Todas as coisas que ainda não se cumpriram, vão se cumprir no seu devido tempo. A promessa de que Jesus virá, Ele vai cumprir. A promessa de que um dia estaremos na sua glória, Ele vai cumprir. A promessa de que Ele diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A promessa que Ele diz que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, as dores desse mundo será passado. A promessa do Senhor vai se cumprir. Ela não tardará, ela está fixada e ela vai se cumprir no tempo determinado pelo Senhor. Amém? A palavra de Deus é o nosso registro da visão de Deus para aquilo da sua revelação. É nela que está fundamentada a nossa fé. É na sua palavra. A demora de Deus nunca é esquecimento, mas parte do seu plano perfeito. Amém? John Owen disse: a fé se alimenta mais das promessas do que das aparências. A nossa fé está firmada nas promessas do Senhor.
não no tempo que ela demora para se cumprir. Amém? E o profeta, no verso 4, a palavra do Senhor nos diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A palavra orgulho, soberbo, o orgulhoso aqui, irmãos, representa o homem que confia em si mesmo. Essa expressão é aplicável em todo o ímpio que se exalta contra Deus. O texto descreve, dizendo: a sua alma não é reta, é distorcida moralmente. O justo aqui, que a palavra do Senhor nos diz, por outro lado, vive pela sua fé. É uma palavra hebraica que implica firmeza, fidelidade, perseverança. Aqui o profeta está ouvindo de Deus que o justo viverá pela fé, independente da circunstância. Ele vai ter firmeza mesmo quando tudo parece estar contrário. Ele vai ser fiel mesmo quando o momento parece nos exigir fidelidade. Ele vai permanecer firme, perseverante, mesmo diante das provações. É isso que significa: o justo viverá pela fé. Não se trata apenas de crer uma vez, mas de continuar crendo, mas de continuar confiando e obedecendo a Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da luta. A gente vai ver, irmãos, que nós estamos vendo em Romanos, esse versículo se tornou central na teologia bíblica, e Paulo cita para explicar a justificação pela fé, lá em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, e o autor de Hebreus, para exortar à perseverança, ele usa também essa expressão lá em Hebreus 10,38. Irmãos, nós vivemos pela fé quando a nossa confiança está no caráter de Deus, de que Ele é fiel para cumprir aquilo que promete, não nas circunstâncias. Não é como nós, que às vezes fazemos um compromisso com o outro e às vezes falhamos, devido às circunstâncias. Quantas vezes, irmãos, eu deixei por algum momento de chegar até aqui devido às circunstâncias? Das vezes em que a gente vinha com um carro e o carro quebrava no meio da estrada, e os irmãos que estavam aqui esperavam, mas eu não chegava. Porque nós dependemos muitas vezes das circunstâncias, mas Deus não. E a nossa fé, estando firmada nele, nós precisamos confiar, porque independente das circunstâncias, Deus ele cumpre. Ele não precisa. As suas promessas não estão firmadas nas circunstâncias em que nós vivemos. Ele cumpre. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele promete porque Ele é poderoso para fazer e acontecer aquilo que Ele promete. Porque a sua confiança, porque Ele promete confiado em si mesmo, não em nós, não nas circunstâncias. Amém? A vida cristã não é apenas começar crendo, mas perseverar crendo até o fim. Perseverar crendo até o fim. Martim Lutero disse que esse texto foi como uma porta aberta para o paraíso em seu coração. Quando ele leu esse texto: o justo viverá pela sua fé.
E aí nós vemos no verso 5, ele diz: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Irmãos, o ímpio é comparado ao vinho que seduz, que embriaga, que promete prazer, mas conduz à ruína. O orgulho o torna insensível, insaciável, alarga a sua garganta como a sepultura, como o Seol, sempre buscando mais poder, mais conquista, mas nunca satisfeito. Aqui o retrato é também, irmãos, está falando aqui da Babilônia, conquistando povos, mas destinada ao julgamento de Deus. Destinada ao julgamento de Deus. No contexto maior, isso mostra que o caminho do soberbo leva inevitavelmente à destruição, pois Deus resiste aos orgulhosos. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque o profeta olha para o ímpio e vê o ímpio prevalecendo contra o povo de Deus. O profeta olha para a invasão que provavelmente aconteceu logo depois e vê o ímpio prevalecendo contra o povo de Deus, a cidade sendo saqueada, o templo sendo saqueado, o povo prevalecendo contra o povo de Deus, e dele olha assim: olha, o ímpio está prevalecendo, mas ele está dizendo assim: olha, ele está tomado de ganância e ele vai perecer. Quantas vezes aí você já olhou para o ímpio e já se questionou: meu Deus do céu, esse homem não serve ao Senhor e vive aparentemente bem, e nós passando por essa luta? Quantas vezes? Será que foi só eu que já olhei desse jeito? Mas é como o salmista, ele diz: mas eles não prevalecerão no dia do juízo final. Eles não prevalecerão. Nós, porém, vivemos uma esperança. A esperança da vida gloriosa do Senhor. Essa esperança que nos mantém de pé, que nos mantém firmes e inabaláveis, vivendo de fé em fé, vivendo firmados nessa fé no Filho de Deus, que virá buscar o seu povo. A palavra do Senhor nos diz que o ímpio naquele grande dia serão envergonhados, serão condenados e serão lançados juntamente com o inferno e o diabo no lago de fogo. É assim que Apocalipse 3, se não me engano, diz que Deus lançará o inferno e o diabo no lago de fogo. Enquanto o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entre no gozo eterno. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes a gente se encanta com um dia agradável, e eu fico imaginando os dias que serão na presença de Deus. E eu fico imaginando dias com a minha cabeça limitada, porque a Bíblia diz que nem dias haverá. Será a eternidade, e nós não temos nem noção do que é isso. Estaremos com o Senhor. Amém? Os ímpios perecerão, os arrogantes, os orgulhosos perecerão. E nós herdaremos o reino de Deus. Amém?
Abacuque nos ensina que a vida de fé envolve vigiar e buscar a perspectiva de Deus, a confiar na certeza e no tempo perfeito da sua palavra, viver pela fé perseverante e lembrar que o orgulho conduz à destruição, que os ímpios perecerão. Nós precisamos lembrar, quando Deus parece demorar, lembre-se, Ele nunca chega atrasado. Sua fidelidade é a nossa segurança. É a sua fidelidade. Se Deus tem promessas para mim e para você, e Ele tem, não está baseado em quem nós somos, mas nele mesmo. Ele não vai cumprir em mim e em você simplesmente pelo fato de sermos fiéis, porque muitas vezes somos infiéis, mas Ele vai cumprir em mim e em você por meio de Cristo. Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou a nossa morte. A morte era nossa, a cruz era nossa, mas Cristo levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós somos sarados. E é nessa esperança. Deus é fiel a Ele mesmo. Ele cumpre o seu propósito em nós por causa da fidelidade a Ele mesmo. Amém? Ele vai cumprir, porque nós às vezes, irmãos, olhamos para nós mesmos e falamos assim: não tem como Deus fazer isso comigo, porque eu sou infiel. De fato, Deus, se fosse pela nossa fidelidade, nós não faríamos. Deus não faria conosco. Quantas vezes você já ouviu uma profecia? Profecia não, uma profetada, porque a profecia do Senhor se cumpre. Quantas vezes você já ouviu uma profetada e aquilo não se cumpriu? Tem gente que dá até dia para se cumprir e não se cumpre. E sabe o que o cara diz, o que deu a profetada? É porque o irmão não teve fé. Quando Deus promete, Ele é fiel à sua promessa, não a nós. Ele não está, a sua promessa não está baseada naquilo que nós podemos fazer para que ela se cumpra, mas dele mesmo. Amém? E aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir por graça, por misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai, bendito seja o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, que nos dá esperança, que nos mantém firmes, quando nós sabemos que ela é inabalável e a palavra do Senhor se cumpre, mesmo que pareça para nós que está demorando, mas ela se cumpre no tempo certo. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração. Nós não devemos desanimar. Nós possamos, ó Deus, vigiar, buscar o centro da Tua vontade, confiar na certeza e no tempo perfeito do Senhor. Ó Deus, viver pela fé, a fé que persevera, a fé perseverante. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Para o louvor da glória do Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.